Olá, sejam muito bem-vindos. Quem está aí ligadinho na programação da TV Câmara Fortaleza, porque começa agora o nosso programa É Direito desta semana, onde a gente vai ressaltar uma data mundialmente celebrada e importante. Trata-se do dia 10 de dezembro, quando no ano de 1948, lá na França, foi intitulado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente não poderia, de forma alguma, deixar de tratar desse assunto aqui no nosso programa. E com todo prazer, a gente recebe novamente o nosso amigo Marcos Giovanni, ele que é advogado e coordenador do EDAL, que é o Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Cá estamos nós novamente, não é isso, Marcos? Ainda bem, né? Ainda bem que essa temática sobre direitos humanos, ela tem sido recorrente, e eu acho que é muito importante que a gente debata cada vez mais sobre essa temática. Isso, a gente aproveita, reforçando, né, a presença do Marcos. Para quem não conhece, a Câmara Municipal de Fortaleza, ela dispõe de alguns serviços, e entre eles, o Escritório de Direitos Humanos. O escritório que dá o suporte exatamente à orientação jurídica para a população que precisa resolver algumas situações. Situações essa que a gente tem um carro-chefe, inclusive, de moradia, né? Dessa questão da moradia. Mas, Marcos, por favor, fala um pouco, né? Não é só moradia que, se você estiver precisando de orientações, aqui no escritório você vai encontrar. Bom, como você falou, Karina, o carro-chefe do escritório é a questão da regularização fundiária, do direito à moradia, que também é um direito humano. Sim. Né? Mas nós atendemos vários casos de violação de direitos humanos, como racismo, homofobia, violência contra o idoso, casos relacionados ao direito do consumidor também, porque o direito ao consumo nós compreendemos que também é um direito humano, né? Direito à saúde, direito à educação, todas essas temáticas o escritório atende. Pronto, eu fiz questão de que o Marcos falasse para você que ainda não conhece esse serviço, mas que tem toda a oportunidade de conhecer. Funciona aqui na Câmara Municipal de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde, é isso, de 8 às 5 da tarde. Pronto, por quê? Porque a pauta da gente trata-se de direitos humanos. Quando lá em 1948, né, essa temática ela foi discutida e essa data escolhida, ela tem um significado, né? E que hoje, muitos anos depois, o mundo trabalha em prol dos direitos de muitas pessoas. Então, a importância de a gente ter essa data consolidada primeiramente. Fala para a gente, Marcos. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar por que essa data é importante, né? Sim. Porque foi em 1948, 10 de dezembro de 1948, que foi pactuado entre todos os países do mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Qual é a importância dessa declaração? Os países signatários, eles não podem legislar contra essa declaração. Então, todos os países que assinaram esse pacto, né, as legislações elas têm que estar de acordo com aquele documento internacional. Segundo, né, esse pacto, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não surgiu por geração espontânea, não. Né? Não é algo que surgiu de forma repentina, não. Na verdade, essa declaração ela foi uma resposta aos horrores, né, da Segunda Guerra Mundial, aos horrores do nazifascismo, dos campos de concentração na Alemanha, na Itália, em diversos países da Europa, né, do racismo, da violência contra o povo cigano, né, todas essas violências que foram praticadas durante a Segunda Guerra Mundial, elas foram meio que rechaçadas a partir dessa declaração. Então, o dia 10 de dezembro, ele é escolhido como Dia Internacional dos Direitos Humanos exatamente por isso, porque foi no dia 10 de dezembro que foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pronto, a partir dessas histórias vividas, né, de 1948 para cá, a gente já viveu muito, mas também são diversos, milhares os registros, inclusive citados aqui por você agora. O que é que quando esse momento aconteceu,
né, podemos dizer assim, na elaboração desse documento, o que é que daí para frente ele trazia e dava de direito às pessoas que antes não se tinha? Bom, eu já ouvi muita gente, né, de forma equivocada, de forma, acho que às vezes até maldosa, né, dizer que os direitos humanos é uma invenção da esquerda, mas não é. Por que seria, né? Pois é, não é. Primeiro, né, a concepção de direitos humanos ela é uma concepção liberal de direito, né? Tipo, direito à propriedade, o direito à moradia, todas essas questões elas são albergadas pela ideologia liberal. Mas o que acontece, né? Hoje, essa questão ela tomou uma proporção enorme no mundo que ela está acima de qualquer ideologia, né? Seja de esquerda, de direita. Eu acho que a luta pelos direitos humanos é a luta da humanidade. É uma necessidade de todos. É uma necessidade de todo mundo, né? Então, se a gente fizer um resumo histórico, né, durante esses 70 anos, 80, eu sou péssimo, não consegui calcular quantos anos tem a Declaração Universal, mas nós tivemos alguns avanços, mas também tivemos muitos retrocessos. Tipo, nesse período nós tivemos o Apartheid na África do Sul, né, que foi um regime de segregação racial. Nós também tivemos a questão da Palestina, né, da morte sistemática, né, do povo palestino, né, que a gente está vendo até hoje, né. Nós tivemos violações de direitos humanos diversos, e aqui no Brasil nós temos várias violações, né. Mas, em compensação, nós tivemos muitos avanços, como, por exemplo, o mundo está se voltando, né, na questão dos direitos de imigração, sim, né, na questão do direito antidiscriminatório, né? Tipo, até 94, a homossexualidade era considerada uma patologia, né? Uma psicopatologia ou uma parafilia, né? Então, de 94 para cá, a homossexualidade ela deixou de ser homossexualismo, porque o sufixo ismo ele traz em si a questão da doença, da patologia, sim, e passou a ser homossexualidade, uma expressão da sexualidade, né? Então, houveram muitos avanços também em relação à questão dos direitos humanos. Hoje em dia, tipo, as relações de consumo, vou dar um exemplo, né? Nós, pessoas físicas, nós temos um polo muito mais fraco, né, numa relação de consumo do que uma pessoa jurídica. Então, é por isso que o Estado ele reconhece os direitos do consumidor, né? Porque o direito ao consumo também é um direito humano. Então, nós tivemos muitos avanços. E aí, dessa Declaração Universal de Direitos Humanos, do qual o Brasil também é signatário, decorreram muitas legislações extremamente avançadas. Sim. A própria Constituição de 88, se você pegar o artigo 5º, né? O artigo 5º da Constituição Federal vigente de 88 é uma cópia ipsilíteris da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O Código de Defesa do Consumidor também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei Maria da Penha também, todos esses documentos de proteção aos direitos humanos, eles são documentos que têm a sua base, sim, o seu princípio epistemológico na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Marcos, quando a gente naquela época, todos os envolvidos, inclusive o Brasil, né, a gente assumiu os compromissos para garantir direitos civis, políticos, sociais e ambientais previstos dentro dessa declaração. Quando eu falo de direitos civis, Código do Consumidor se enquadra nisso? Olha, os direitos civis, a rigor, ele tem relação com aqueles direitos que nos constituem como seres humanos. Sim. Por exemplo, o direito à propriedade, né? Numa sociedade capitalista, isso nos constitui como seres humanos. Porque quando você fala em propriedade, você imagina logo que é o direito a uma casa, né? A uma coisa. Não. O simples fato de eu possuir esse relógio aqui
ele é a minha propriedade também. Sim. Então, qualquer pessoa que viole esse direito de propriedade... O que é meu não pode ser tomado, né? Ela vai estar cometendo um crime, né? Então, esses direitos civis, como, por exemplo, o direito à não discriminação, né? Não discriminação por origem, por raça, por etnia, por orientação sexual, por identidade de gênero, todos esses direitos eles estão contidos no rol de direitos civis. Entendi. O direito à liberdade de expressão também é um direito civil. Só que hoje em dia a gente vive em tempos, né? É o que alguns autores chamam de guerra híbrida, né? As pessoas elas veiculam muitas vezes notícias falsas sobre determinados temas. Infelizmente. Né? Infelizmente. O direito à liberdade de expressão ele não é um direito limitado. Né? Ele tem algumas limitações. Tipo, eu não posso chegar aqui e fazer apologia ao racismo. Isso. Né? Porque o meu direito à liberdade de expressão ele tem um limite, que são exatamente os direitos de outras pessoas, direitos humanos de outras pessoas. O velho ditado, né? O meu começa quando o seu acaba. Né? E a partir do momento que eu tenho o direito de liberdade de me expressar, a gente vai para a base da convicção de que eu posso me expressar daquilo que eu tenho conhecimento e do que eu sei que realmente é fato. Pois é, e é uma coisa tão lógica, tão óbvia, porque se o direito à liberdade de expressão fosse um direito ilimitado, como algumas pessoas, utilizando de má fé, de desinformação, de ignorância, tentam veicular, não haveria crime de calúnia, Exato. difamação e injúria. Porque por muitas vezes eu expresso aquilo que é o meu achismo, a minha opinião, quando eu sequer me coloco no canto do outro para saber se eu estou excedendo ou não meus limites, né? Faltando com respeito e os direitos. Exatamente. Só que às vezes esse seu achismo, essa sua opinião, ela causa prejuízos incalculáveis, né? Se eu, por exemplo, se eu chegar aqui na TV Câmara e começar a falar mal de uma pessoa, né, atribuindo a ela fatos que não são verdadeiros, eu vou estar violando o direito de imagem dela, que também é um direito humano, principalmente agora, nesse período de redes sociais, de internet. Né? É verdade. E quando eu falo dessa questão do meu direito político, eu tenho certeza que não é só direito ao voto, não é? Não. Vai mais além. O que seria que a gente pode citar, Marcos? Os direitos políticos têm o direito à livre manifestação. A livre manifestação do pensamento, né? Também tem o direito a você participar de alguma agremiação partidária, né? Também tem o direito à participação, né, política, né, de uma determinada sociedade. Né? Então, os direitos políticos também são direitos humanos. Tipo, se eu quiser me candidatar a vereador, né, se eu não estiver com nenhum impedimento legal, não estiver na lei da ficha limpa ou não estiver com os meus direitos políticos cassados, eu posso concorrer tranquilamente. Assim como mulher também. Como mulher também, né? Enfim. Então, os direitos políticos, eles são muito importantes, mas eles também têm uma limitação. Eu não posso utilizar do meu direito político para defender ideias nazistas, por exemplo. Sim. Para defender ideias fascistas, porque isso seria um contrassenso. Exato. Porque eu, como político, trabalho para todos. Exatamente. Né? O próprio termo política, né, tem a ver com polis, que é a coletividade, né, a noção de coletividade. Então, é até um contrassenso, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada e ela foi feita exatamente como mecanismo de prevenção e enfrentamento à ideologia nazista e à ideologia fascista, porque a gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, onde houve a ascensão dessas ideias e que, infelizmente, hoje a gente vê um certo retorno, né, de pessoas que odeiam negros, de pessoas que odeiam, né, o povo judeu, de pessoas que odeiam o povo palestino, o povo cigano, homossexuais, enfim. Essas intolerâncias religiosas, políticas, enfim. Então, o direito ele tem a obrigação de enfrentar essas violências, entendeu? E com suas estabilidades e regras, permitir o que se pode e impedir o que não deve ser feito, não é isso, Exatamente. Marcos?
A gente vai para o nosso intervalo. Marcos, eu peço com licença a você, mas por favor, não sai daí. A gente já está de volta, tratando nessa pauta, na pauta do programa desta semana, sobre o 10 de dezembro, que é a data dos direitos humanos, o Dia Mundial dos Direitos Humanos, uma data de grande importância, celebrada anualmente desde o ano de 1948. A gente volta já. De volta, o programa É Direito, como pauta Direitos Humanos, 10 de dezembro, mais um ano que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente recebe aqui mais uma vez no nosso programa É Direito, com uma boa representatividade até do serviço ofertado pela Casa do Povo, o Marcos Giovanni, que é o coordenador do Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. E a gente vem falar exatamente dessa pauta de grande importância, aonde a gente concluiu o primeiro bloco falando um pouco, Marcos, até para exemplificar questões de direitos civis, políticos, que foram os compromissos assumidos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a gente também tem os direitos sociais, né? O que se enquadra dentro disto? Bom, os direitos sociais são aqueles direitos que o Estado ele deve dar ofertar ao cidadão, né? Como, por exemplo, tem até um debate muito interessante, né, dentro do direito, que se o direito ao trabalho é um direito mesmo ou se é uma obrigação, né? Verdade, bem tem pensado. Até esse debate, né? Eu ainda não tenho uma posição definida sobre essa questão. Às vezes eu acho que é um direito que é um direito, e às vezes eu acho que é um dever. Mas existem outros direitos que são muito importantes. Por exemplo, o direito à assistência social, né? Porque, assim, ou melhor, o direito à seguridade social, que é o gênero maior, né? A seguridade social, ela comporta as políticas de assistência, Sim, que são políticas não contributivas, né? São políticas destinadas às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? E tem os direitos da Previdência Social, que são políticas contributivas, como, por exemplo, aposentadorias, né? Auxílios doença, acidente, enfim, todo esse rol de direitos que são extremamente importantes. Então, o direito à Seguridade Social também se enquadra num direito social, né? Então, a gente tem dois direitos, basicamente, né? Assim, a grosso modo falando. Nós temos os direitos e garantias individuais, né? E os coletivos. E temos os direitos sociais, né? Por exemplo, quando o habeas corpus, né? O habeas corpus, ele foi incorporado na nossa Constituição como um direito individual, tanto que ele consta do artigo 5º da Constituição, né? Já o direito ao trabalho, o direito à seguridade social, né? O direito enfim, todo esse rol de direitos, eles estão no rol dos direitos sociais. Inclusive, tem uma discussão muito interessante hoje em dia no direito, né? Que é a questão do direito ao esquecimento. Olha que interessante. O que é o direito ao esquecimento, né? Inclusive, o pessoal que trabalha com o direito de informática, né? Esse ramo do direito, que é um direito novo, Sim. Eles discutem muito isso, que é você colocar no Google o seu nome e não aparecer absolutamente nada, né? Porque o direito aos dados pessoais, eles são direitos, também são direitos humanos. Então, se a pessoa não quer que os dados pessoais dela sejam expostos nas redes sociais, ela também tem o direito. Isso é convencionado como direito ao esquecimento. E o próprio direito de imagem, né? Sim. Como, por exemplo, se alguém veicula a minha imagem ou a sua imagem
né? Sem a minha autorização, ela está violando o meu direito à imagem, porque a minha imagem é minha, é pessoal. Então, também é um direito humano. Bacana. Quando eu falo das questões ambientais, né, o que é que dentro da declaração foi pontuado? Bom, é o direito ao meio ambiente livre de qualquer tipo Dano, né? de dano, né? Isso é o que chamam de direito, acho que de segunda, terceira geração, né? O que isso traz, né? Que nós temos direito a um ar de qualidade, nós temos direito à água, nós temos direito a uma comida sem agrotóxico. Saneamento básico, né? Nós temos direito a um ambiente sem sons desagradáveis, entendeu? Nós temos direitos, tem uma série de direitos que... Bem pontuado, a poluição, a poluição sonora. Porque quando a gente... gente imagina a poluição, a gente só imagina a poluição do ar, né? Sim. Mas tem a poluição sonora, tem a poluição visual também. Né? E a poluição sonora. Então, todos esses direitos, né? O direito ao meio ambiente, o direito a um meio ambiente saudável, né? Enfim, eles têm relação com essas questões, né? Então, quando você come alguma coisa que faz mal à sua saúde, né? Você tem um direito ambiental também violado, né? Porque você tem o direito a comer algo livre de qualquer tipo de veneno ou de processamento tóxico. De processamento tóxico. Tem até um debate sobre a questão dos transgênicos, né? Sim. Né? Esses transgênicos que fazem ou não mal à saúde. Isso é uma discussão que eu deixo mais a cargo dos ambientalistas, né? E das pessoas que são especialistas nisso. Exato. Então tem direito a questão de... É por isso que o direito ao consumo ele se comunica também com o direito ambiental. Porque quando você consome um alimento transgênico, na embalagem deve ter informado... Essa identificação, né? Que aquele alimento ele é transgênico. Para né? que você tenha a escolha. Para que você tenha a escolha, para que você possa escolher. Exato. Mas aí resta uma questão, né? Eu tenho alguns amigos que eles são vegetarianos, eles não comem nada de origem animal e, além disso, eles comem alimentos orgânicos, né? E os alimentos orgânicos livres de agrotóxicos, alimentos não de modificação genética, né? Eles são infinitamente mais caros do que os alimentos que têm agrotóxico, que têm, enfim, né? E aí resta uma reflexão, né? Será que esse direito, né, a um meio ambiente saudável, ele é para todas as pessoas? Ele é permissível, ele é permitido a elevação, para todas as pessoas, né? E também permitido a elevação, essa diferenciação tão gritante de valores, de preços, que impactam na economia, na economia pessoal, na coletiva, exatamente, em todas as questões, né? Tem até um termo que agora está sendo muito colocado no direito, que é a questão do racismo ambiental, né? Que é esse... O que é que se caracteriza? Bom, o racismo ambiental é quando um povo, né, devido à sua raça, à sua etnia, tem os direitos humanos violados. Eu morava quando eu era adolescente, criança, né? Meu pai era militar, como eu já falei, eu morava numa base naval, né? Que é a base naval de Aratu, na Bahia. E do lado, dentro do terreno da Marinha, tinha uma comunidade quilombola que na época eu não sabia, a gente nem ventilava o que era uma comunidade quilombola, né? E agora eles foram reconhecidos como uma comunidade quilombola, né? Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo mais prático, né? Por exemplo, a questão indígena aqui no Ceará. Sim. Né? Ela é uma questão que teve alguns avanços, claro, mas ainda precisa avançar muito, né? Quando alguém invade uma terra indígena a título de montar um resort ou a título de explorar alguma riqueza mineral, ela está cometendo racismo ambiental. Entendi. Porque você está privando uma população
do que ela tem de mais precioso, né? Que é a terra. Né? Que é a terra, exatamente. E para os indígenas, a terra ela tem uma vinculação direta com a identidade. Porque ela tem né? Com a identidade, com a cultura, né? A terra, ela faz parte, os indígenas eles consideram a terra como um organismo também vivo, como algo que compõe aquele agrupamento social, sociocultural, né? Eu pedi para o Marcos dar esses exemplos, porque a gente tem essa visão social tão limitada, né? Porque quando a gente fala de direitos humanos, como a gente já falou aqui por algumas vezes, a gente, educação, né? Saúde, moradia, alimentação, e a gente acha que se vira, né? Que se torna tudo apenas isso. Isso são os básicos e são os essenciais. E são vários outros direitos que são declarados, né, que eu acho que vale a pena dentro desse bate-papo a gente conversar, porque muitas pessoas ao escutar essa conversa se identificam. Poxa, eu estou tendo aqui um direito meu violado, né? E Marcos, e foi nessa ideia, vamos voltar aqui um pouquinho a falar da criação do nosso escritório, né? Você, quando aqui chegou, o escritório já existia, mas repassado a você pelo nosso amigo Cláudio, que antes, né, era quem tomava a frente e representava esse trabalho. A ideia da casa em criar esse escritório é fortalecer ainda mais a base de quando lá atrás isso aqui foi estabelecido, né, de poder dar assistência à população, orientação no que ela precisasse. Eu queria aqui reiterar o meu respeito, né, ao meu colega e amigo Cláudio, sim, que foi meu antecessor e que, enfim, que me repassou todas as atividades, né, que o escritório vinha desenvolvendo. E, assim, eu queria mais uma vez reiterar algo que eu achei que é muito importante e que sinaliza a preocupação da Câmara em relação à promoção, à difusão e à defesa dos direitos humanos, que foi o aumento da equipe do escritório. Bacana. Né, eu acho que isso aí... Porque antes a gente tinha um advogado, hoje nós temos dois. Nós temos dois, né? Ainda está um pouquinho distante de ser, né, o ideal do que uma cidade como Fortaleza precisa, né? Mas o fato da presidência da casa ter se preocupado com essa questão e ter dobrado o número de funcionários do escritório, isso já é uma sinalização. E o escritório, com esse aumento, né, dos funcionários, ele passou também a atender outros casos que acontecem muito na cidade, né? Como, por exemplo, os casos de racismo, né, que foi o que eu falei no programa passado, né? Isso. Nós estamos atendendo muitos casos de racismo. E o escritório está se tornando meio que referência no atendimento desses casos, né? A questão de violência contra o idoso também, a gente já está atendendo muito, né? Direito do consumidor também, a mesma coisa, né? Além desses direitos que eu falei anteriormente, a gente continua atendendo a questão do direito urbanístico, do direito à cidade, né? Principalmente a questão da regularização fundiária, né? E nós temos hoje um fenômeno extremamente interessante que o escritório ele acompanha, que são os deslocados urbanos. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no programa passado, né? Que são pessoas que são expulsas das suas casas pelo crime organizado. Então a gente está, né, acompanhando casos. Muitos casos, existem muitos casos. E a gente está acompanhando também esses casos encaminhando para a Defensoria Pública. Porque está acontecendo um fenômeno bem interessante. Interessante no sentido... de chamar a atenção. Chamar a atenção. Né? Não é interessante no sentido... São casos horríveis. De que a pessoa, ela adere ao Minha Casa Minha Vida, né, muitas vezes, né, consegue... Tem o sonho tem casa contemplado própria, o sonho, né, da casa própria, só que às vezes ela é expulsa por organizações criminosas e ela continua pagando por um imóvel que ela não está mais morando. Que problema, hein, Marcos? Pois é. Então o escritório também está atuando nesse sentido, né, em parceria com as defensorias públicas, né, com a Defensoria Pública da União, através do Dr. Edmilson, que é um parceiro, e com a Defensoria Pública do Estado, através da doutora Elizabeth Chagas, né,
que é a coordenadora do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública, que é uma parceira grande do escritório. E tem um outro escritório de direitos humanos também que eu queria enfatizar, que é o escritório Frei Tito de Alencar, né, que também a gente é um parceiro de primeira hora, né? E a gente tem muitos casos que a gente atua em conjunto. E foi um ponto de referência, né, para a gente no início do nosso trabalho. A gente está chegando ao fim, né, da gravação do programa, mas novamente a gente não pode deixar de falar, né, desse box aqui de direitos que a Câmara Municipal de Fortaleza, nessa atual gestão, né, do nosso presidente Gardel Rolim, lançou esse box de livros, Marcos, como a gente gravou um programa específico dele, e esse box ele traz exatamente, né, informações de principais, de leis de grande importância, as principais, podemos dizer assim, as mais comuns, com maior casos, com maiores números. A gente traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa e, claro, a Lei Maria da Penha, que não podia faltar. Marcos, a gente sabe que isso aqui foi mais um avanço, mais um passo naquilo de trazer, né, para as pessoas um ponto, na verdade, se tornou um ponto de referência isso aqui de pesquisa, né, de análise. E eu queria mais uma vez parabenizar, né, a presidência da casa por essa iniciativa. E assim, para quem tiver acesso a esse documento, você vê que é um documento que é feito com muita qualidade, né? Sim. A impressão, o papel, enfim. E até para que a gente lance mão dessas legislações que são importantes. Por exemplo, o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de 1990, que foi quando esse estatuto ele foi sancionado, não via-se a criança como sujeito de direito, mas sim objeto da tutela estatal. A criança era sequer considerada um sujeito, né? Um ser humano. Ele era uma espécie de adulto em miniatura, mas sem direitos, né? E a partir do estatuto, a criança e o adolescente eles passaram a ser considerados sujeitos de direito, portanto, seres humanos. Né? Verdade. E quantas outras informações, né, Marcos, a gente encontra aqui? E essa iniciativa, ela vem, a gente repete, né, fortalecer ainda mais, através de informações, os principais direitos. E é sobre exatamente isso que a gente está falando. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né, Marcos? Sim. Isso é um suporte grande e uma boa pesquisa disponibilizada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, através da nossa biblioteca José de Alencar, através do próprio site da Câmara, você já pode ter acesso também a esse box que traz todas essas importantes leis para que você conheça seus direitos, não é isso? Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É uma data que quando a gente puxa, né, para destacar esse papel que a Câmara Municipal de Fortaleza, também através dos seus serviços, procura atender essa demanda da população, afinal de contas, a Casa do Povo está para isso, né? Então, eu gostaria que você encerrasse mais uma vez falando sobre o escritório, horários de funcionamento, convidando as pessoas também a virem conhecer. Bom, o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloysio Doscheider, a gente funciona de segunda a sexta, né, presencialmente, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, né? E nos finais de semana, em regime de plantão, através do WhatsApp 86058185, né? Porque muitas vezes eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas, né, que têm os direitos violados, tipo, num domingo, 9 horas da noite, né? E aí a gente tem que trabalhar nessa perspectiva também de plantão, né? São situações que não tem dia nem hora, né? Não tem hora para acontecer, né? E quem vivencia aquilo precisa exatamente... Precisa de uma resposta imediata, precisa de uma proteção estatal imediata. O escritório ele tem essa obrigação, né? E eu queria mais uma vez reforçar que os direitos humanos, né, eles, ao contrário do que algumas pessoas de má fé ou por ignorância dizem, não é um direito para proteger bandido, para proteger o crime, não.
um dos princípios básicos dos direitos humanos é a universalidade. Direitos humanos é para todo ser humano, todo e qualquer ser humano, né? Inclusive também as pessoas que cometem crime. Por quê? Porque a pessoa que comete crime ela tem direito ao julgamento justo, ao contraditório, à ampla defesa, né? Tem o direito à não tortura, enfim. E ela está respondendo um processo exatamente porque ela violou um direito humano de alguém. De alguém. Ou um direito de alguém. Então, se o Estado der uma resposta a uma violação com outra violação, isso não tem sentido algum. E nem teremos fim. Pois é, não teremos fim. Então, é bom que a gente separe direito de vingança. O direito ele tem que ser racional. Exato. E os direitos humanos, eles são racionais. Eles são universais e são indisponíveis. Você não pode dispor dos seus direitos humanos. Bacana. Marcos, mais uma vez, muito obrigada, né? Parabéns por todo esse trabalho. Eu acho que nesse ano de 2004 foram vários os pontos em que a gente, inclusive aqui dentro do É Direito, ou da programação mesmo da Câmara Municipal de Fortaleza e da própria TV Câmara que acompanha e mostra para você, a gente conseguiu mostrar mais um ano de avanço, né, dos trabalhos, nessa preocupação exatamente junto à população daquela que precisa, né, e que esse trabalho só venha a crescer. Obrigada e parabéns para todos. Eu agradeço. Obrigada para você também que acompanhou o nosso programa, onde a gente destaca 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e a gente não podia tratar, né? Deixar de tratar, na verdade, aqui dentro desse espaço, porque é bem simples e resumido. Se é direito, você deve cobrar. Se é dever, você deve fazer. É conhecimento que a gente busca levar para você. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.